Quinta aula do nosso curso de ICT, Market Maker Model. O nosso tema de hoje é liquidez interna e externa. Essa aula será a virada de chave para a maioria dos alunos. E isso vai facilitar na hora de definir o nosso tão importante bias. Recomendo que façam bastante anotações, revejam o vídeo quantas vezes for necessário e estudem para entender a relação entre esses dois conceitos. E o mais importante, faça bastante backtest. Falando sobre alinhamento de tempo gráfico, quando tivermos um nível no mensal, iremos encontrar uma estrutura no gráfico diário. Já quando tivermos um nível no semanal, vamos procurar por estruturas em 4 horas. Quando tivermos um nível diário, iremos procurar estruturas em 1 hora. A relação entre liquidez interna e liquidez externa e como eles se interagem é a virada de chave para entender com clareza qual será o próximo movimento do mercado. Eu considero esse conceito um dos mais importantes de toda a mentoria. O entendimento que você vai aprender com os dois é a fundação que precisa para aumentar sua habilidade em antecipar movimentos do mercado e entender onde o preço quer chegar. Então, quando falamos de liquidez interna, nós estamos falando de Fair Value Gaps, FVG. Quando a gente fala de liquidez externa, estamos falando sobre topos e fundos antigos. Quando a liquidez externa é capturada, um FVG se torna o próximo Drawn Liquidity. Já quando um FVG é mitigado, um topo ou um fundo antigo se torna o próximo Drawn Liquidity. Nesse exemplo, temos um fundo formado, o preço começa a se afastar desse fundo fazendo um topo, estamos aqui numa tendência de baixa, o preço vem para buscar o fundo anterior, ou seja, capturou liquidez externa, agora a próxima parada será na liquidez interna. O preço vai sempre de liquidez externa para liquidez interna. Então podemos ter em mente que o preço só faz duas coisas. Ele busca por fundos ou topos anteriores e preenche desequilíbrios no preço, preenche imbalance. Temos aqui como imbalance o nosso FVG. O preço faz um topo, quebra o fundo, buscando liquidez, gerando aqui um imbalance no preço. O preço volta para corrigir esse imbalance, buscando por liquidez interna para continuar o seu movimento de queda. Agora em um exemplo bullish, basicamente a mesma coisa. O preço faz um topo, fundo, sobe para capturar liquidez externa, fundo antigo, corrige para capturar liquidez interna, para balancear o preço. Após a sua correção, ele sai de liquidez interna novamente, buscando por liquidez externa, topos anteriores. Então, como foi dito, o preço só faz duas coisas. Ele toma topos e fundos anteriores ou ele equilibra o preço. Então, quando a gente toma, por exemplo, um topo e reverte rapidamente, nós sempre deixamos no caminho vários FVG. Esses são os imbalance. Após tomar um fundo, o preço vai voltar para capturar esses imbalances, fazendo assim o balanceamento no preço. Precisamos ter em mente que quando a liquidez interna é mitigada, a próxima ação do preço será capturar a liquidez externa. E quando a liquidez interna é capturada, a próxima ação do preço será mitigar a liquidez interna. Simples assim. Usar esse entendimento no gráfico mensal, semanal, diário e 4 horas é a chave que você precisa para definir o seu Daily Bias. Para esse exemplo, nós temos AUD/USD no gráfico mensal. Perceba que o preço chegou na nossa liquidez externa. Nós tínhamos aqui um topo. O preço buscou esse topo, rejeitou, buscou mais uma vez e rejeitou. Agora, lembrando do relacionamento entre liquidez externa e liquidez interna, após o preço capturar a liquidez interna, onde será o nosso próximo Drawn Liquidity? Se a sua visão estava apontada para esse
FVG, parabéns, você está no caminho certo. Nós temos que lembrar sempre que o preço vai de liquidez externa para liquidez interna. Olhando agora do gráfico diário, perceba mais uma vez, buscamos a nossa liquidez externa uma vez, duas vezes, buscando mais um topo. Para onde o preço tende a ir agora? De liquidez externa para liquidez interna. Aqui nós temos o nosso FVG do gráfico mensal. Nós vamos precisar agora de uma confirmação para entrar nessa venda em busca da nossa liquidez interna. Tivemos aqui, após o sweep, uma quebra de liquidez. O preço mostrou displacement para baixo, deixando o volume em balance. Ou seja, mais uma vez ele buscou liquidez externa, dessa vez do gráfico diário. Depois, nos dando a nossa confirmação, buscou a liquidez interna desse FVG e foi em busca do nosso Draw on Liquidity do gráfico mensal. Como foi visto, a liquidez externa, definida por um Old High, foi capturada e o preço começou a se afastar desse topo. Após isso, a sua atenção deve ir imediatamente para o FVG como próximo Draw on Liquidity. Afinal, o preço capturar liquidez externa é a indicação de que ele irá corrigir e buscar liquidez interna. Quando olhamos para o mercado entendendo a relação entre as duas liquidez e juntamos isso com o gráfico de High Time Frame, o seu entendimento de onde é mais provável do preço chegar começa a ficar simples e fácil de se enxergar. Podemos ver que, usando apenas esses dois conceitos em um gráfico mensal, nós vamos conseguir definir um bearish bias durante 2 meses inteiros. Próximo exemplo, GBP, Audi, gráfico semanal. Mais uma vez tivemos um topo sendo levado, tivemos liquidez externa sendo levado. O preço tocou a primeira vez, já mostrou uma boa rejeição, terminou com um candle bearish reversal, que acontece exatamente após de buscar uma liquidez. Tivemos mais duas tentativas onde foi rejeitada. E mais uma vez a pergunta, após de buscar liquidez externa, qual tipo de liquidez o preço vai buscar agora? Liquidez interna, exatamente. O preço buscou liquidez externa, buscou topos antigos, agora ele precisa equilibrar o preço, ele precisa fechar o desequilíbrio que existe no preço. Tivemos aqui esse FVG, o preço testou já rejeitando, mostrando para a gente que ele tem interesse em realinhar com a estrutura bullish. Mais uma vez, após buscar liquidez interna, onde o preço é mais provável de ir, liquidez externa, topos anteriores, é exatamente o que o preço vai sempre fazer, de liquidez interna para liquidez externa. Vamos entrar agora dentro do gráfico diário, sempre lembrando que o nosso preço ele é fractal, então todos os padrões que acontecem em um tempo gráfico vai acontecer em todos. Então, após buscarmos esse FVG do semanal, tivemos aqui esse antigo topo, que era liquidez externa, que também foi capturado. Após capturar liquidez externa, o preço vai seguir para liquidez interna, FVG, foi exatamente o que fez. E perceba também como a gente acabou de alinhar o nosso order flow bullish, o preço nem precisa fazer uma correção muito grande, só mesmo para balancear esse preço, balancear esse FVG que ficou aqui e seguir na sua trajetória de liquidez interna para liquidez externa, buscando topos anteriores. Mais uma vez, após buscar liquidez externa, qual que é a próxima liquidez? Liquidez interna, e assim vai seguindo. Buscou mais uma vez liquidez externa, topos anteriores, hora de balancear o preço, buscando por liquidez interna. Mais uma vez, após um FVG, após liquidez interna, buscando topos anteriores, liquidez externa. Saber a relação entre os dois é o que nos leva a definir um bias de alta qualidade. Agora você consegue ver quantas oportunidades podemos conseguir em um intraday
apenas entendendo o relacionamento entre liquidez interna e liquidez externa. Próximo exemplo, índice do dólar DXY, gráfico diário. Aqui nós tivemos um topo sendo levado. Após levar esse topo, tivemos uma quebra de estrutura com displacement. Então, nosso order flow se alinhou novamente bearish. Então, agora mantendo a nossa lógica de liquidez externa para liquidez interna. Após capturarmos liquidez externa, já temos que ter em mente que vamos procurar por FVG, por liquidez interna. Tivemos um desequilíbrio no preço aqui, então o preço vai voltar para equilibrar e continuar no seu order flow. Após capturar a liquidez interna, após capturarmos um FVG, onde a nossa visão tem que estar apontada? Exatamente para o próximo fundo, para a próxima liquidez externa. Próximo exemplo, GBP-CHF, gráfico diário. Tivemos aqui o nosso Daily Range. Percebe que aqui bem dentro do desconto tivemos um sweep na liquidez interna. O preço buscou liquidez abaixo, buscou a nossa liquidez interna. E no próximo dia tivemos um candle bullish, que por incrível que pareça, terminou exatamente na nossa liquidez interna. Então, no dia que fechamos esse candle, nós já poderíamos estar no próximo dia procurando por compras. A gente iria aplicar aqui o nosso Open Low High Close para pegar por compras o mais baixo possível, o mais barato possível, buscando a nossa liquidez interna. Aproximando então o GBP-CHF gráfico de 1 hora. Aqui foi quando nós buscamos a nossa liquidez externa. Já reagimos forte, quebrando estruturas, buscando topos antigos. O preço já voltou aqui uma vez para equilibrar novamente. Continuou no seu order flow bullish, rompendo topos, buscando liquidez externa. Mais uma vez, após buscar liquidez externa, o preço buscou por liquidez interna, FVG. Lembrando, o preço vai de liquidez interna para liquidez externa, buscando topos anteriores. Após buscar liquidez interna, mais uma vez buscando liquidez interna, fechando o nosso FVG, buscando balancear o nosso preço.